está ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Empreende Aí Cast. Essa é a segunda temporada do Empreende Aí Cast, é uma temporada comemorativa de 10 anos da Empreende Aí, que é uma escola de negócios voltada para empreendedores de territórios populares, comunidades e favelas. A gente já formou mais de 6 mil empreendedores e a gente vem crescendo e formando muita gente. Se você ainda não está inscrito no canal, primeiro que você está de brincadeira, né? Já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com empreendedores, com pessoas do ecossistema, para que ele chegue em mais pessoas e a gente possa ampliar essa conversa e ampliar esse bate-papo. É isso, Luiz. Então, sejam bem-vindos aqui ao nosso novo episódio do Empreende Aí Cast. Eu sou Jennifer Rodrigues, também sócia fundadora da Empreende Aí. Bom, e hoje, assim, a gente tem um episódio para lá de especial, né? O convidado aqui de hoje é o Gabriel Marim, ele que é diretor de operações do Instituto e head na Diageo. Ele vai contar um pouquinho, né, como uma das maiores empresas do setor de bebidas, né, do mundo e também falar um pouquinho dessa experiência corporativa, falando de sustentabilidade, crescimento de negócios, planejamento comercial e assim por diante. A gente vai entender, né, como as grandes empresas podem usar, né, o ISG e também o investimento social privado para crescer de forma sustentável e gerar impacto positivo na sociedade. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso episódio. Boa. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. De coração é muito legal mesmo. E acho que quanto mais a gente consegue falar e conversar e contar um pouquinho do que a gente faz, mais pessoas conhecem, mais pessoas a gente consegue impactar. Então, né, sempre o convite para todo mundo estar aqui com a gente, se inscrever nos cursos da Empreende Aí, conseguir a Diageo também, mas a gente contar um pouquinho do que a gente faz. Eu sou Gabriel Manipulic, sou Head SG da Diageo. E acho que é legal contar um pouquinho da minha trajetória, como a gente chega aqui. Eu comecei minha carreira lá atrás, trabalhando no Grupo Boticário, indústria de cosméticos, meio ambiente, operações, né? Então, venho da formação da área ambiental. Depois eu fui para a área de sustentabilidade mesmo, né? Essa área já mudou de nome algumas vezes, foi responsabilidade social corporativa, hoje é ESG, enfim, então... Foi um movimento bem legal, onde eu começo a me aproximar mais do negócio, né? Como é que a gente consegue pensar na estratégia da companhia no médio e longo prazo, né? Então, fiquei ali uns 5 anos em ESG, depois eu fiz uma mudança de carreira grande, fui trabalhar com comercial, trabalhei com planejamento comercial, com atendimento franqueado, fui para fora, fui para Portugal fazer expansão comercial do negócio na Europa, então foi uma experiência bastante bacana. E aí eu tive o prazer, a sorte de ser convidado aqui para a Diageo para voltar, com um desafio muito interessante, né? Acho que quando você pergunta um pouco sobre ESG, como conectar com o negócio, e muito do meu desafio aqui na Diageo, eu não acho que as empresas têm que fazer isso, elas devem fazer isso, sabe? Eu acho que é muito de como a gente olha para a agenda de investimento social privado, como a gente olha para a ESG, é um dever da companhia, né? E acho que a Diageo, apesar de ser uma empresa jovem, que tem aí mais ou menos 30 anos, desde que foi criada, a gente tem marcas de bebidas que são bicentenárias. Johnnie Walker, Ipioca, Tanqueray, enfim, são diversas marcas, né? E acho que é nosso dever, como companhia, né, fazer as ações que são conectadas para a sociedade, para as pessoas, para que a gente consiga operar da melhor forma possível, né? Se a gente quer estar na vanguarda, a gente precisa impulsionar esse tipo de desenvolvimento. Então, né, a minha trajetória nessa conexão de social, corporativo com o negócio, acho que é a gente encontrar esses melhores links que conectam, né? Tanto, né, o negócio, mas também o negócio a partir das pessoas, como é que a gente consegue impulsionar elas para o nosso dia a dia, para o desenvolvimento delas, né? Não só para a companhia, mas para a sociedade. Então, isso é bem importante. Não, demais. O que eu ia pedir para você, Gabriel, é para você contar um pouco mais para a gente sobre a Diageo, porque eu acho que a Diageo tem várias marcas conhecidas, você citou alguma delas, mas enquanto Diageo, acho que a galera, de uma forma geral, acaba conhecendo um pouco menos. Então, acho que vai falar um pouco sobre a Diageo e sobre algumas das marcas que vocês têm aí dentro do grupo. Super legal. Acho que isso é um trabalho importante que a gente está fazendo e é muito... Com certeza as pessoas conhecem nossas marcas, né? Certeza então, absoluta. A Diageo é a maior empresa de bebidas premium do mundo. Né? Ela nasce basicamente da fusão da Guinness, né, a cerveja, com a Johnnie Walker. Então, essas marcas por si só são super icônicas e super presentes no mundo. A Diageo está em mais de 180 países, tem mais de 30 mil colaboradores no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem pouco mais de 800 colaboradores. A gente tem uma operação fabril no Ceará que é super legal.
a fábrica de Pioca fica no Ceará. É disparado, né, ou é muito próximo de ser uma das operações mais sustentáveis de destilados do mundo, né, a fábrica é super moderna, quando as pessoas pensam em cachaça, tem um tradicionalismo no setor e é muito legal ver Ipioca, o quanto que ela traz essa modernidade, essa sustentabilidade, né, nasce na nossa operação e no nosso jeito de operar. E ali a gente vai falando de marcas, né, como Johnnie Walker, que tem como fortaleza de marca o progresso coletivo. Então, nada mais justo que a gente conectar o progresso coletivo, né? Ninguém ficar para trás com o que a gente está fazendo aqui, como é que a gente impulsiona o desenvolvimento da sociedade. A gente pode falar de Smirnoff, né? Que tem super conexão com a comunidade LGBT, mas muito com jovens ali maiores de 18 anos, obviamente. E como as marcas têm esse papel e esse dever de se colocar em contato com a sociedade e de liderar esses movimentos. Como você falou, a Diageo, né? Hoje tem um impacto muito menor, mas é para a gente motivo de muito orgulho quando a gente vê as nossas marcas liderando essas ações, né? E o impacto que isso toma é muito maior. Então, acho que, como um grande resumo, somos uma grande empresa de biocólicas, temos muitas marcas legais e a gente tem como ambição ser a melhor empresa de bens de consumo do mundo, né? Então, isso passa por uma agenda de ESG, de investimento social privado, muito forte e a gente está aqui, né, animados para construir isso e conectar com o nosso negócio. Sensacional. Boa, e esse tema, né, que você tem trazido, né, o ISG, está super aquecido, né, dentro do mercado, é um tema estratégico, né, para grande parte das empresas. E eu queria entender, Gabriel, como é que vocês têm integrado essas práticas, né, no dia a dia da empresa de vocês, não só pensando em ISG, mas também em investimento social privado, como é que tem sido essas estratégias e um pouco dos resultados que vocês têm obtido? Boa, não, super legal, né? Acho que, primeiro, dentro da Diageo, essa é uma coisa que tem que ser natural. De novo, a gente não deve fazer, putz, que legal, a gente faz isso, porque a gente faz isso, mas é nosso dever como companhia operar e fazer isso. E acho que, né, a gente, apesar de ser uma companhia jovem, né, as marcas são antigas, e elas têm esse papel de liderar essa discussão, né? A gente quem tem que estar puxando essa corda, né, esticando ela, putz, esse é o caminho, é para lá que a gente vai, e a gente sabe que muita gente vem atrás da gente. Então, o que eu posso contar um pouquinho sobre nossa estratégia, né? A gente tem 3 pilares como base da nossa estratégia de atuação. Essa é uma estratégia global, que a gente chama da estratégia de espírito do progresso, né? Os compromissos são públicos, então a gente presta conta todo ano, a gente é super auditado todo ano, né? Por isso a gente tem muita transparência e muita clareza em falar sobre isso. E a gente sustenta isso basicamente em 3 principais pilares de atuação, né? A gente tem um pilar que é muito intrínseco do nosso negócio, é o pilar de consumo consciente. Então, a Diageo, como uma companhia de bebidas alcoólicas, tem dever de educar o consumidor. Então, a gente tem muito orgulho de falar, né, sobre o não consumo de álcool por menor de idade. A gente é patrocinador do Na Real no Brasil, um programa que vai em escolas públicas falar sobre o não consumo de álcool, né? O Instituto Aliança é um parceiro especializado em educação do jovem, vai falar sobre isso. Então, né, é muito transparente para a gente, né? Menor de idade não deve beber. E dentro desse pilar, a gente acredita que é nosso papel educar o consumidor, né? Esse que pode beber, para ele ter clareza que álcool é álcool, né? A gente sempre fala muito que uma dose de uísque, uma lata de cerveja, uma taça de vinho tem a mesma quantidade de álcool, né? Então, você não pode beber e dirigir em nenhuma hipótese, né? Como que a gente tem esse produto que faz parte da nossa sociedade, faz parte da nossa cultura, mas que a gente consome de forma consciente. O segundo pilar da nossa estratégia é o pilar ambiental, a gente chama do grão ao vidro. E esse pilar, né, ele fala aqui sobre água, sobre carbono, sobre o nosso impacto na sociedade. Então, o whisky escocês tem que ser produzido na Escócia, a tequila tem que ser produzida no México, a cachaça tem que ser produzida no Brasil, né? E a gente tem esse desafio de operar numa cadeia tão multinacional, mas a gente também tem que achar a forma de operar e de fazer isso o mais sustentável possível. Então, como é que a gente amarra isso e consegue, né, olhar a estratégia um pouco de fora, globalmente, para ter o menor impacto possível? E, por último, a gente não poderia deixar de falar aqui sobre diversidade e inclusão, né? Seja dentro de casa. Então, hoje a Diageo no Brasil já tem 50% de mulheres em liderança. Isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho. A gente tem programa, né, de jovens, o programa Origens, para estagiários negros. Na nossa fábrica em Pioca, no Ceará, todos os nossos jovens aprendizes são trans. Então, isso é uma coisa bastante disruptiva, uma coisa que a gente tem muito orgulho de falar do nosso progressismo, né? E como que a gente lidera isso. Então, quando eu fiquei sabendo que a expectativa de vida de um trans no Brasil é de 34 anos.
né? Eu tenho 32. Então, quando você consegue conversar com eles, propor essa oportunidade, né? Hoje são 19 jovens, mais ou menos, alguns deles já foram efetivados, então, assim, a gente vê essa transformação. E, por último, né, ainda dentro do pilar de diversidade e inclusão, nossos programas de capacitação, né? Como que a gente fomenta uma indústria melhor, como é que a gente fomenta o empreendedorismo, como a gente fomenta o desenvolvimento das pessoas, e isso tem tudo a ver, né, de fomentar o desenvolvimento dessas pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente se compromete muito, né, que pelo menos 50% das pessoas que a gente desenvolva aqui sejam mulheres, né? Então também como que a gente consegue aos poucos expandindo, né, incluindo cada vez mais pessoas na sociedade, né, e que elas consigam gerar renda, trabalhar. Então acho que de forma bastante resumida, é um pouquinho do que a gente faz. A gente tem muito orgulho de novo, né, como marcas, como companhia, estar liderando essas discussões e provocando, né, putz, como é que a gente pensa diferente, como é que a gente vai além. Boa. A gente teve o prazer de estar no lançamento do Instituto, né? Foi bem bacana, assim, poder conhecer um pouco mais sobre os projetos, sobre os programas. E o programa, se eu falar errado, me desculpem o meu inglês, Learning for Live. Perfeito. Boa. Meu inglês foi elogiado, quero destacar esse ponto aqui. Mas é um projeto bem bacana que vocês têm, que formam bartenders pelo mundo todo, né? E aí a gente ficou bem impressionado com a história de uma das alunas que ela tinha uma situação, acho que de violência com o namorado, marido, enfim, aqui no Brasil. Aí acabou saindo do país, conheceu lá fora o programa, e aí ela era, acho que líder dos bartenders de um multibilionário indiano e tal, de um cara super, super rico, super famoso. Isso é uma história que a gente achou bem, bem interessante, assim. Queria saber que outra história você lembra aí que você pode compartilhar com a gente desse tipo de movimentação. Cara, super, super legal. Acho que primeiro, né, só para dar um passinho atrás, né, a gente falou um pouquinho sobre SG, o que a gente tem de desafio como companhia, mas aqui no Brasil a gente entendeu que, cara, a gente pode dar mais um passo, que a gente consegue ir além. Então, quando a gente olha em SG, né, a gente está com muita clareza de definir tudo que fica dentro da nossa companhia, e aí o que a gente vai olhar de investimento social privado, a gente entende que, cara, o que vai além, o que a gente consegue fazer mais, o que a gente consegue construir essas parcerias de grande impacto, e aí aqui, né, a gente começa acho que a palavra parceria de grande impacto é um grande aprendizado para a gente, porque a gente não vai fazer nada sozinho, né? Então, encontrar na Empreende Aí, encontrar em outros lugares essas pessoas, essas empresas que fazem trabalhos sérios e que a gente consegue unir esforços, né, e impulsionar isso é muito legal. Então, por isso a gente traz aqui o Instituto de volta com esse compromisso público de querer ir além, de como é que a gente consegue fazer mais. E aí dentro do Learning, cara, o Learning para mim ele é incrível, assim, a gente fala sobre a fábrica de negócio, mas o Learning aqui é uma fábrica de bons cases, né? A gente tem, obviamente, como indústria, olhando nos times de on-trade, de capacitação que operam, cursos de capacitação para profissionais que já estão na área, mas o Learning ele vem muito em base de pirâmide. Fala assim, cara, esse cara, quem que é essa pessoa que nunca fez um drink na vida, que não sabe o que é, como é que a gente consegue ensinar esse cara e que ele passe a considerar a hospitalidade, a coquetelaria como uma possibilidade de carreira, né? Esse programa, acho que é uma curiosidade que talvez vocês não saibam, ele nasce no Brasil em 2000. Caraca, não sabia. Por causa de uma necessidade que, né, a gente escuta hoje da mão de obra qualificada, a gente já escutava isso em 2000, né, no Brasil. Então o Learning nasce aqui, e aí nessa evolução da jornada de SG, a Diageo entende que, putz, esse programa ele faz sentido em vários lugares do mundo, né? E ele tem uma conexão muito grande entre, putz, o que é o impacto social da minha companhia com o desenvolvimento do setor, e aí o setor não é necessariamente a Diageo, é o setor de serviço e hospitalidade, então acho que isso é muito legal. Então o Learning como base de pirâmide, né? Tem o Learning, tem o Diageo Bar Academy, que são para esses profissionais do setor. Então, né, uma vez que os profissionais do Learning saem capacitados, vão para o Diageo. E a gente tem no último nível o World Class, que aí é o campeonato, como se fosse a Copa do Mundo dos bartenders, que é muito legal. E a gente tem pelo menos 2 casos, né, de ex-alunos do Learning que começam sem experiência nenhuma, sem conhecer nada. O Learning é um curso gratuito, sempre foi e sempre vai ser, de novo, porque para profissionais em situação de vulnerabilidade. E a gente tem 2 casos de vencedores do World Class Brasil, que foram para o Campeonato Mundial, foram disputar, que são ex-alunos do Learning. Assim, né? Então, é demais. A gente vê que
o programa de capacitação, né, como a gente pensa, funciona. E aí, acho que quando a gente vai para campo, a gente vai a gente vai rodar. Eu estava semana passada na Rocinha, né, a gente vai fazer uma parceria com o Mirante da Rocinha. E, cara, o chefe de bar lá é ex-aluno do Learn. Então, assim, você vai conversando com muita gente que, cara, acha nessa oportunidade de carreira uma coisa que se apaixona. A gente fez uma parceria servindo orgulho com a Smirnoff. Então, assim, eu já sigo alguns perfis de alunos que, cara, 2, 3 meses atrás já estão apostando no learning, né, agora, na carreira deles, com possibilidade de carreira. Então, acho que tem muita história, muita gente legal, assim, e de fato, pra gente pensar e se provocar juntos, cara, será que não tem mais que a gente consegue fazer? E aí, para mim, é o link com vocês, né? A gente pensa no profissional bartender, mas a gente tem uma questão de capacitação de pessoas, o empreendedorismo, outras vertentes que, vamos achar alguém que é especialista nisso? Será que a gente consegue dar um pouco de match nisso e ampliar ainda mais isso? Então, acho que tem muita coisa muito legal e a gente fica muito feliz em ver esse case de sucesso. E aí é muito menos sobre a companhia, muito mais sobre impulsionar essas pessoas para que elas, cara, voem. Tem nada que deixe a gente mais feliz do que isso. Pô, isso é muito, muito incrível, assim, eu ouvir você falando sobre um projeto que nasceu no Brasil, que tomou uma proporção global, que tem vários cases aí de sucesso que vieram de situações de vulnerabilidade. Então, é muito do que a gente acredita e do que a gente também trabalha por aqui. E aí eu queria fazer uma conexão aí das coisas que você está trazendo. Você falou que que a Diageo no Brasil dá um passo à frente, né, dentro do que já olha a questão de sustentabilidade, ESG. E aí, eu queria entender como as coisas vão se conectando também, Gabriel. Então, a gente, obviamente, trabalha com empreendedores, trabalha com geração de renda, inclusão produtiva. E a gente teve uma conversa sobre algo que você me despertou até. Você falou bem rapidamente sobre como as coisas se conectam, né? Então, quando o cara ou a mulher começam a ter mais renda, começa a estar mais incluso produtivo, começa a gerar mais renda, começa a ganhar mais dinheiro. O resumo é esse. Isso também combate a questão de consumo excessivo de álcool, entra numa questão de educação ali para um consumo mais consciente. Queria que você falasse um pouco sobre isso, até para a galera entender a ligação, né, entre a estratégia da empresa de consumo consciente e o investir no empreendedorismo. Queria que você compartilhasse um pouquinho. Super legal. Assim, eu acho que essa é uma discussão bastante difícil e que a gente tem sempre buscado alternativas de como que a gente consegue ampliar o impacto unindo as duas coisas, né? Então, hoje, do ponto de vista da companhia, né, a gente tem o nosso site, que é o Drink IQ. As pessoas podem procurar, ele é um site extremamente transparente que fala sobre o consumo de álcool, né? Você tem um teste ali para entender, como é que está o meu consumo, como que eu consigo relacionar e quais são os efeitos sobre o álcool. Então, Legal. De novo, é importante que a gente tenha isso de forma muito transparente, né? O consumo de bebida alcoólica, ele faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa sociedade, mas a gente tem muita clareza que a gente precisa combater o consumo nocivo de álcool, né? E ensinar o consumidor a beber, educar ele sobre isso é bastante importante. Então, como que a gente faz isso? E muitas vezes, acho que as pessoas precisam de uma oportunidade, né? E aí, quando a gente vê como é que a gente consegue aliar essas duas ações, né? Então, todo programa nosso do Learning for Life, que a gente vai falar isso, obviamente, eles são todos para maiores de 18 anos. Né? De novo, menor de idade não deve beber em hipótese alguma. A gente tem esse cuidado. Mas quando a gente pensa no Learning for Life, quando a gente começa a entrar as parcerias, né, junto com o Empreende Aí, uma coisa para a gente que é inegociável é a gente parar e falar sobre consumo consciente. Então, né, a gente tem uma grade aqui de 30 horas, super legal, sobre gestão, pesquisa de mercado, sobre N coisas para o empreendedorismo, mas tudo que a gente tiver envolvido, a gente vai parar, a gente vai conversar com as pessoas e falar sobre consumo consciente. Né? Perfeito. Eu acho que aqui o desafio que a gente tem a gente precisa mexer essa agulha, esse ponteiro, pessoa a pessoa, mensagem a mensagem. Acho que nossa sociedade está evoluindo, a gente vê muito mais a discussão de saúde, de lifestyle, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso com moderação, de forma consciente? E aí a geração de renda, eu acho que ela vem com uma oportunidade, de uma forma da gente impulsionar de volta essas pessoas, sabe? Acho que uma vez que o cara tem um desafio, que ele tem, né, algo para buscar, que ele consegue prover uma qualidade melhor de vida para ele, para sua família, acho que também todo o ecossistema funciona de uma forma correta. Então, de novo, né, como com grandes parcerias, mas como nosso papel como companhia de educar, né, e de liderar sempre essas discussões. E aí, como, né, cada vez mais a gente tem conversado dentro de casa também, como que as nossas marcas falam sobre isso. Acho que para fechar esse bloco aqui, para trazer as marcas,
Em novembro, dezembro ali, a gente lançou uma campanha de Johnny Walker, e a campanha falava muito sobre, né, o empoderamento feminino e falava muito sobre fortes são elas. A bebida é forte para a mulher, né? A gente tem esse mito, e a campanha atacava isso é muito legal de ver essa provocação, né? E no final da campanha a gente trazia essa mensagem clara. Então, para mim é um exemplo de, cara, como várias peças, né, se formam, como a marca tem esse papel, como a gente institucionalmente tem esse papel, e como a gente senta com essas parcerias, né, tudo isso, a gente, né, sai mais forte do outro lado, com mensagem de educação, unindo coisas importantes. Perfeito. Boa. Papo muito bom aqui da gente poder entender um pouquinho mais da atuação da Diageo e também do seu papel social, né, para dentro dos seus pilares, e além do social, ambiental também, né, e o quanto que essas histórias vão também nos inspirando e nos motivando a seguir no trabalho, né, que é árduo por sinal, né, Gabriel? Bom, e aí se você está gostando aqui do nosso episódio, não deixa de dar o seu like aqui, se inscrever no nosso canal também para receber as notificações de novos episódios, né, compartilhar com outros colegas, empreendedores ou empresários também que estão atuando dentro do ISG. Então, fazer que essa mensagem chegue mais longe, né, Luiz? Perfeito. E também seguir a gente nas redes sociais, Empreende Aí Oficial, também a Diageo, a gente vai falar também um pouquinho no final das redes do Gabriel, mas não deixem de acompanhar o nosso trabalho que está sendo tão importante lá na ponta, não é isso, Luiz? É isso, pessoal. A gente está aqui com o Gabriel, que é diretor de operações do Instituto Diageo e head de sustentabilidade. Desculpa, gente, head de ESG. Como o Gabriel falou, esses nomes mudam toda hora, a gente se confunde um pouco. E o papo está sendo muito bom aqui, falando um pouco sobre sustentabilidade, consumo consciente, educação. E vamos seguir aqui que o papo tá bacana, mas tem muito mais. E aí, Gabriel, algumas pesquisas, né, mostram que as empresas que adotam o ISG, né, tendem a ter maior valorização, né, no mercado e mais acesso a investimentos. Na sua visão, por que acha que esse movimento acontece? Quais são esses motivadores para que as empresas também possam seguir apostando dentro dessa tendência? E no momento que muitas dessas estratégias estão sendo ameaçadas, né, por uma política global maior. Então, se você puder comentar um pouquinho da sua visão em relação a isso. Super. Cara, acho que aqui, pra gente, a gente tem recebido esse questionamento em bastante fóruns que a gente tá conversando. E acho que a Diageo tem um papel, né, e a gente tem reafirmado o nosso compromisso. Nossos compromissos são claros. Né, então, a gente tem, as metas estão publicadas no nosso site, a gente publica todos os relatórios de como a gente está avançando. Mas, de novo, eu acho que não é porque a gente não faz porque a gente acha que é legal, porque, putz, eu sou obrigado. É porque é o nosso jeito de operar, né? Se a gente quer operar na sociedade atual, se a gente quer construir, a gente precisa fazer isso e a gente precisa fomentar esse desenvolvimento como sociedade, né? E aí, quando a gente pensa o porquê que isso conecta com o desafio, por que a gente vê empresas tendo mais acesso à linha de crédito ou melhor crescimento, né? Eu gosto de voltar um pouquinho para o ponto que a gente falou ali de diversidade, né? Pessoas iguais, pensam iguais, chegam em soluções comuns e a gente não consegue fazer nada diferente, assim. Então, sempre que eu tô com o meu time ou como companhia, a gente gosta de tentar montar o time mais diverso possível, com percepções diferentes, com ângulos diferentes. Então, a gente falou aqui sobre, né, a gente foi para a comunidade LGBT fomentar, né, um desafio ali no Rio de Janeiro. A gente foi para o Eminente da Rocinha. Dentro da companhia, a gente tem 50% de mulheres em liderança. A gente tem bastante coisa no nosso dia a dia para a gente pensar de forma diferente. E acho que de novo, né, pessoas diversas vão ajudar a gente a sair num lugar diferente. E eu acho que como que a gente tem o dever de materializar isso no dia a dia e avançar. Eu gosto de trazer um exemplo de dentro de casa, que para mim me marca muito, é muito importante. A Diageo foi uma das primeiras empresas do mundo a trazer licença parental de 6 meses para homens ou para mulheres. Né? E aqui eu quero ser pai. Né? Se der tudo certo, a gente engravida esse ano aí. Mas assim, quando você traz um tipo de política desse, que está normalizado dentro da companhia, a gente já faz isso há mais de 5 anos, a gente não tem mais a perguntar, você é mulher, você tem quantos anos, você vai engravidar? Tipo, cara, eu estarei lá, eu passarei por essas dores, não vai ter impacto na carreira de ninguém, é uma coisa super normal. Nosso VP comercial saiu 2 vezes de licença paternidade, nosso diretor comercial agora está em licença paternidade. Assim, então,
eu acho que é um pouco desse tipo de ação que você traz do campo mais amplo. Tipo, cara, por que isso gera investimento? Por que isso gera ações diferentes? Porque, cara, dentro de casa as pessoas estão confortáveis. As pessoas sabem que isso é igual para homem, para mulher, para diversas ações. Então, a gente vai fomentar o desenvolvimento de jovens negros, a gente vai fomentar o desenvolvimento de liderança, a gente vai trazer homens e mulheres porque licença parental para os dois. Então, acho que é tão legal quando o ecossistema funciona de forma natural, a gente vê os resultados na ponta, que a gente consegue fazer inúmeras conexões. Então, assim, a agenda está super forte dentro de casa, a gente reforça nosso compromisso como companhia. A gente, acho que tem um momento de reflexão e pensar muito em ação. Então, sim, problemas existem, desafios vão existir, às vezes a discussão é um pouco mais polarizada ou menos, mas no final do dia, quando a gente olha, né, e aqui fazendo o link com o empreendedorismo, com a geração de renda, cara, a gente precisa agir. Né? Então, vamos continuar agindo, vamos continuar fazendo, a gente continua fortalecendo as nossas agendas e a gente continua avançando juntos. Eu acho que esse é o mais importante no final do dia. Eu sempre digo que para a estratégia ESG, para a estratégia de sustentabilidade, diversidade, terem um impacto real, ela precisa estar atrelada à estratégia e ao DNA da empresa. Porque senão é isso, vem um vento diferente da política global e aí a empresa joga tudo fora, só segue as diretrizes que estão sendo impostas naquele momento. Mas quando está atrelado à estratégia, ao DNA da empresa, você vai vendo os resultados. Então é isso, uma equipe mais diversa vai trazer ideias diversas que vão criar produtos novos, melhores formas de atender, melhores formas de vender e, de fato, a empresa vai conseguir caminhar para um lugar muito mais de destaque do que uma empresa que não olha para isso, que acha que sei lá, a galera tem uns termos meio malucos, tipo, sei lá, cultura woke, lacração. Então, quem olha com esse olhar realmente vai ter mais dificuldade para continuar inovando, para se manter relevante no mercado, porque não importa muito o que uma política maior impõe, as pessoas continuam sendo diversas, continuam tendo várias formas de viver sua vida, né? E por aí vai. E aí, te ouvindo falar é muito bom, porque a gente consegue entender que a Diageo realmente leva isso bastante a sério, né? E aí, além desses programas, a gente tem um programa em conjunto, que é o Fábrica de Negócios, que é um programa que a gente executa junto com a Prefeitura de São Paulo, né? Que a gente forma aí, me ajuda aqui, Jenny, vai formar 6 mil empreendedores até o final do projeto. E aí, acho que 31 turmas também com o apoio da Diageo. E aí eu queria entender qual que é a relevância que você vê desse projeto, como você vê que esse projeto se conecta à estratégia da Diageo, do Instituto. Eu queria entender um pouco mais e que você compartilhasse com a galera também. Cara, super legal, né? Acho que o papo todo já norteia a gente um pouco para esse lado, assim. Uhum. A gente tem os cases de sucesso dentro de casa no Learning, né? A gente acha essa parceria com vocês, mas quando a gente olha por instituto, né, especificamente, a gente tem um pilar de, cara, como é que a gente amplia a nossa atuação olhando para a geração de renda para a sociedade, né? O instituto, ele olha de novo, para a sociedade, ele tem esse papel de impulsionar, né, as pessoas para que a gente consiga ampliar o nosso impacto positivo. E quando a gente olha, né, cara, para mim isso é muito legal. A gente tem vocês, né, são experts na capacitação de empreendedores. A gente tem, né, a oportunidade de estar aqui em São Paulo, que tem uma prefeitura que tem também um programa super legal e entende que se eu fomento o empreendedorismo, se eu tenho mais pessoas capacitadas, que elas entendem como trabalhar, como impulsionar o negócio delas, elas também vão ter uma condição de vida melhor, elas vão gerar mais renda, elas vão, né, ter uma condição muito melhor para suas famílias, e isso faz com que elas, às vezes, precisem menos de alguns serviços ou que elas tenham mais autonomia. Então, eu acho que a junção, a fábrica de negócios, né, e aí como a Diageo se encaixa isso, putz, eu tenho interesse em fazer isso, mas muito possivelmente eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Como é que eu acho bons parceiros, né, que já têm isso estruturado, como é que a gente consegue levar isso para um outro nível, para uma outra forma de fazer? Então, eu acho que quando eu olho, quando a gente conversou, para mim era muito natural, assim, as coisas encaixam no que a gente quer fazer. E eu acho que o desafio que a gente tem, a gente conversou um pouco sobre isso, cara, como é que a gente continua fomentando isso e principalmente mostrando em números, né? Acho que tem alguns números bem impactantes, né? Do Learning, a gente já capacitou mais de 30 mil pessoas no Brasil. A gente tem uma meta global de capacitar 200 mil pessoas. Vocês falaram aqui, né, de 6 mil pessoas. Então, cara, olha a imensidão disso, olha o tamanho que isso tem. E eu tenho certeza que isso muda a vida das pessoas, né? Você me perguntou de alguns cases de sucesso. Eu tenho certeza que ao longo desses
10 anos do Empreende Aí, vocês também olham para algumas pessoas e falam assim, cara, que legal, né? Que demais. E acho que não tem, de novo, né, falando como pessoa aqui, não tem nada mais legal do que você ver alguém que começou, que vai ter que trabalhar muito, vai estudar muito, vai se esforçar muito, mas, cara, decolando, fazendo um negócio super legal, assim. E acho que essa transformação, ela é benéfica para, né, para vocês, para a gente, para a prefeitura, né, para o estado. Então, que a gente consiga fazer mais coisas, que a gente consiga impulsionar ainda mais pessoas incríveis que talvez só precisavam de uma oportunidade. Perfeito. Acho que você trouxe um ponto que é fundamental, que é... Vai ter que estudar bastante, vai ter que trabalhar bastante. A gente sempre prega isso bastante, né, Jenny? Que nada cai do céu, que não é papo de coach maluco, que você vai ficar milionário em 2 semanas. Da noite Então... pro dia. Exato. A gente sempre prega isso com bastante clareza, né? Com bastante transparência. Porque quando a gente olha para o empreendedorismo, tem muita gente vendendo sonhos muito malucos. Assim, óbvio que é importante sonhar, óbvio que é importante querer ter uma melhoria de vida, mas as coisas levam tempo, né? Não é do dia para noite que você vai abrir um negócio e estourar. Não, eu acho que, cara, se eu puder pegar esse gancho, assim, acho que a gente tem cara, confiar no processo, né? Eu acho que é trabalho de formiguinha, dia após dia, assim. Eu tenho alguns amigos que são empreendedores e eu falo para eles que, cara, eu sou muito fã de vocês, né? Eu acho que é muito legal o trabalho que vocês fazem, assim, é impressionante. Os caras têm que saber de marketing de vendas, eles, né, têm que saber do produto, tem que pensar em diversas coisas, mas você também consegue tomar a decisão rápido, consegue testar, aprender, errou, volta, assim. Então, é isso. Acho que confiar nesse processo, crescer, né, de pouquinho em pouquinho, com um plano consistente, com um plano que pode ser ambicioso, mas tem que ser realista. E é isso, né? Acho que não vai ser fácil, mas a gente vê muitas histórias legais e isso enche a gente de orgulho. Total. Total. E olhando um pouco, né, para esse perfil de pequenos empreendedores, né, eles enfrentam muitos desafios. Um dos principais é acesso a investimento, recurso, né, para poder rodar e testar, né, os seus produtos, os seus serviços. Então, esse é um grande desafio em grande parte dos empreendedores que a gente forma, né? E olhando também para a realidade, né, desse público que vocês atendem nas formações, nos programas de capacitação, a gente percebe que há um grande número também de pessoas criando seus próprios negócios, né, no ramo de hospitalidade, de bares, restaurantes. E o problema também se estende, né? Acesso a capital. Acho que tem um tripé que a gente sempre diz, né, Luiz, que traz como os principais desafios desses empreendedores, né? Sim. Então, acesso a conhecimento, né? Então, a gente começa os negócios sem a preparação, vai empreendendo de acordo com o nosso repertório, aquilo que a gente imagina, né? Falta de acesso ao mercado, então, nossas redes acabam sendo mais restritas, então, furar essa bolha para poder vender mais também é um desafio. E, sem dúvida, acesso a recursos, né? Crédito. Então, certamente, se esse pequeno empreendedor for ao banco tentar acessar um crédito, ele vai receber notícias não muito positivas por conta, né, dos questionários socioeconômicos e assim por diante. E aí, Gabriel, na sua experiência, assim, o que você deixaria, né, como indicação ou caminhos para esses pequenos empreendedores poderem começar sem ter esse investimento? Como é que ele pode iniciar e testando essa ideia aos poucos também? Como é que você deixaria aí essas recomendações aí para o nosso público? Cara, super legal, pergunta acho que super difícil, né? E como é que a gente faz isso de maneira consistente e vai crescendo aos poucos no dia a dia. Então, acho que você trouxe um primeiro ponto de conhecimento, então acho que a gente, né, tudo que a gente faz com o Learning aqui, com a Fábrica de Empreendedores, a gente dá um check, tipo, cara, é um primeiro passo, é um posicionamento, e aí vai depender muito da pessoa continuar estudando, continuar buscando conhecimento. Eu acho que Sim. com o avanço da tecnologia, a gente consegue ter mais acesso, então, né, é um marco importante mais a gente conseguir fazer isso. A gente tem feito um esforço muito grande do nosso lado aqui, você falou o segundo ponto, sobre furar a bolha. Então, acho que esse é um negócio que a gente tem buscado muito fazer dentro de casa e achar a melhor forma ainda de escalar isso, que é, todos os meus parceiros deveriam, né, buscar pessoas capacitadas por esse programa, impactadas aqui. Então, acho que essa é uma coisa que a gente tem feito dentro de casa. Ontem mesmo eu estava numa reunião falando sobre isso, tentando conectar o time comercial com o time do Learning, com o time de um cliente que tem mais de 100 quiosques no Rio de Janeiro. Tipo, cara, você tem uma dor, eu tenho uma capacitação aqui, vamos furar essa bolha, vamos fazer junto. Então, acho que como indústria a gente tem um papel importante de fomentar isso até para a pessoa ganhar experiência, para a pessoa botar a mão na massa, né, praticar. Então, acho que
isso ajuda também na resposta do terceiro bloco. Então, putz, se a gente tem o conhecimento, se a gente começa a botar essa pessoa, né? Não só capacitar, botar ela para jogar, a empreender, seja, né, num evento ou começar a participar de uma feira, a gente vê coisas que ela consegue, ela também começa a captar recurso, começa a entender, putz, eu tenho, né, isso aqui funciona melhor, isso aqui não funciona melhor, eu vou testando. E eu acho que eu poderia dar de prática, assim, pro terceiro ponto, acho que essa é uma coisa que a gente pode provocar e pensar para o futuro, como que a gente, né, nessa sala aqui pode fazer ainda mais. Mas para a pessoa que está ouvindo a gente, para quem está aqui com a gente, eu acho que que a gente tem que ter calma, né? Acho que a gente fazer esses investimentos controlados, entender como a gente consegue fazendo aos poucos, a gente aprendendo. Trabalho muito com os meus times uma mentalidade de, cara, vamos testar pequeno, aprender e a gente dá o próximo passo. Então, putz, vamos testar aqui com, né, falar sobre coquetelaria, que é muito nosso negócio, mas pode ser para gastronomia, que tem tudo a ver ali, né? A gente vê ali, putz, o bombom, uma refeição, alguma coisa que pode misturar, tipo, eu tenho grandes amigas que são empreendedoras, que elas começaram com uma fábrica de produtos para crianças, né? E elas, cara, começaram de casa, cresceram, entenderam o mercado, viram que tinha demanda, foram crescendo. Hoje estão com uma loja delas, assim. Então, mas acho que passo a passo começa, vamos pagar a conta, ver o que dá de recurso, faz as contas direitinho, né? Putz, qual que é a minha margem? Quanto que eu tenho que cobrar para isso fazer sentido? Então, acho que ao mesmo tempo que a gente tem que ser ambicioso, que a gente tem que querer explorar, também a gente fazer isso com responsabilidade e, né, usar um pouco dessa teoria desses cursos que ensinam pra gente dar o próximo passo com segurança. Essa é exatamente a mentalidade que a gente ensina nos nossos cursos, né? Legal. Testar rápido, errar, corrigir, testar com o que tem, ir pra rua, não ficar muito tempo só planejando, não, Super. porque senão realmente não vai ficar sempre achando um problema, uma dificuldade, alguma coisa que vai atrapalhar ali no negócio, né? De realmente ir pra prática. Então é uma linha muito forte que a gente tem aqui pra quem tá começando. E é isso que a gente tenta ensinar dentro de casa também, né? Para pessoas que estão começando, estão se desenvolvendo. É tipo, cara, todo mundo vai errar, né? A gente tem que normalizar um pouco essa... nem sempre a gente vai acertar tudo. Pelo contrário, né? A gente vai contar as histórias dos nossos acertos, mas a gente não pode achar que... quando a gente escuta pessoas de sucesso, empreendedores, esse cara, ele aprendeu muito e ele aprendeu errando. Esse erro, ele precisa ser controlado, né? Então, acho que o ambiente do empreendedorismo faz com que as pessoas sintam isso muito na pele, mas essa cultura de aprender, ela serve para o nosso dia a dia em qualquer carreira, assim. Então, acho que é uma coisa muito legal e que legal, né? Que a gente está tendo essa conversa, que a realidade, apesar de diferente do corporativo, pro empreendedorismo, na prática tem muita semelhança. Total, total. E é isso, né? Uma ideia sem execução não vale nada, né? É importante Perfeito. a gente poder ir testando, experimentando, e entendendo as maneiras também, né, de financiar. Então, a gente, por exemplo, escolheu, né, crescer pelo próprio faturamento, né? Obviamente, a gente tinha a dupla jornada no começo da Empreende aí, mas que a gente foi entendendo o momento certo, né, de focar somente no negócio, a partir do momento que a gente fez as primeiras movimentações. Mas existem N formas, né? Desde financiamento coletivo, de repente antecipar 50%, né, do valor com o cliente para a gente poder fazer, né, a compra dos insumos ali para produzir. Mas acho que o que você trouxe, né, sobre as técnicas de produto mínimo viável é muito do que a gente aborda, como o Luiz trouxe, e a gente começar pequeno e testando aos poucos e dando um passo de cada vez, né? Super, e é isso, né? Acho que fazer essas boas conexões, aproveitar quando você conhece alguém, Sim. cara, né? E como é que essa parceria dá certo, como é que a gente maximiza isso, exponencia isso. Então, não vai ser uma fórmula de bolo, né? A gente tem algumas etapas que vão ajudar a gente a crescer, mas olhar para o mercado, entender a necessidade do cliente, né? E isso é uma coisa que a gente fala assim, cara, qual que é a necessidade do meu cliente? Como é que eu atendo esse cara? E a partir disso a gente vai crescendo. Acho que tem muita oportunidade, né? Não é fácil, mas com certeza, de novo, é muito legal a gente ver e, cara, usar essas oportunidades de buscar ajuda, de buscar um mentoring, de trocar também, acho que é alguma coisa que você acelera esse processo, né? Tem muita gente começando a empreender, tem muita gente começando suas carreiras. Putz, cara, o que você já aprendeu? O que você já entendeu? Como é que você me conta aqui? Acho que, né, a parte de relacionamento também ela é importante, ela ajuda, às vezes, a destravar algumas coisinhas.
Muito bom, Gabriel. Bom, e aí chegou aquele momento da gente ouvir a voz dos empreendedores. A gente tem um quadro aqui chamado Solta a Voz, onde a gente traz um depoimento, né, de ex-alunos que participaram dos nossos programas, onde eles trazem, né, essa experiência, como é que foi participar do curso e falando dessa relação de transformação a partir da formação. Então, vou convidar aqui, Gabriel, a gente a escutar aqui o nosso depoimento. E você que está nos assistindo também vai acessar aí esse vídeo na nossa transmissão. Como eu tenho uma adega, né, eu tenho um negócio já aberto há 6 anos, queria aprimorar mais as vendas, os negócios e entender melhor esse mundo do negócio. Minha amiga que fez também esse curso foi quem indicou para mim. A gente tem um contador, mas assim, eu mesmo não tenho experiência nenhuma com isso. Sei lidar com o público, mas assim, a parte mais financeira para poder administrar esse negócio, eu não tenho nenhum. Estou aqui na fábrica de negócios justamente para poder aprender a lidar com isso. Estou aprendendo, eu estou tendo um pouco de dificuldade, mas eu creio que daqui para o final do curso eu saio com umas ideias bem claras para poder tocar o negócio para frente. Essa parte de precificação, ela me impressionou bastante, porque eu não tinha ideia de como funcionava. Eu não tenho uma ideia de margem de lucro, nunca tive. Sempre quis fazer isso, mas não sabia como. Eu tenho muita dificuldade, a gente vende, a gente paga as contas, tal, mas eu não sei qual é o real lucro do meu negócio. Eu estou aprendendo cada dia mais, é a experiência de vida, né, com cada um deles, cada um tem a sua ideia de negócio. Eu acho muito bom, porque a gente aprende muito também com a ideia de cada um. Estou gostando muito, super indico. Fábrica de negócio para outras pessoas, para amigos. Venha, se inscreva, porque é muito bom, a gente aprende bastante, tanto com os colegas de sala, quanto o professor que está nos ensinando. Para a gente, né, tirar aquilo também do papel para quem está querendo começar, né? Tem muitas dúvidas em relação a isso, qual é o melhor negócio para a gente montar, qual a região. Eu digo para essa pessoa que se inscreva e que venha para Fábrica de Negócio, que é um sucesso. Pô, a gente não ensaiou, hein? Eu não tinha visto o vídeo e acho que várias coisas que a gente falou aqui se aplicam, né? Então, tipo, né, no começo ali ela falou, sou dono de uma adega, então tudo a ver com o nosso negócio e a gente já mapeou isso, a gente tem o atendimento a esses pequenos consumos, não à toa a gente está fazendo uma parceria com o pessoal da Rocinha, né, que, né, o negócio dentro da favela ali funciona e funciona muito e as adegas abastecem uma quantidade de pessoas enorme, são consumidores, né, enfim, tem a cultura muito forte, enfim, então acho que esse é o primeiro ponto. A gente falou aqui sobre margem, sobre tirar as coisas do papel, sobre botar isso na prática. Cara, se você destravar algumas coisas de teoria, né, ela não precisa aprender a cuidar com as pessoas. Ela falou, putz, eu sei fazer isso, né? Eu preciso de uma parte diferente. Então, que legal, né? Acho que como as coisas se complementam, né? Quando a gente fala do learning, a gente fala sobre coquetelaria, a gente também tem uma parte muito mais resumida de gestão de negócio. E quando a gente fala na fábrica de empreendedores, putz, como que essas coisas se complementam, né? Então, acho que o depoimento a gente não tinha combinado mesmo, pessoal. Eu não tinha visto, mas que bom que a gente está bem alinhado no caminho certo. Acho que, né, o processo ele é difícil às vezes, mas como a gente consegue facilitar ele, como que a gente consegue inserir um pouco de teoria, de processo, né, e garantir que a gente sai mais forte lá. Então, fiquei feliz, né? Gostei muito de ver, muito legal. Boa. Foi bem legal ver esse depoimento, porque a empreendedora falou que ela está há 6 anos trabalhando e ela ainda não sabia muito bem qual era a margem de lucro dela. Ela falou que está aprendendo, mas está sendo difícil. E é isso. Aprender não é facinho. Tem muita gente que está empreendendo. Ela tem margem de lucro. Eu tenho certeza que ela tem margem de lucro. Senão o negócio dela não estaria de pé há 6 anos. Né? Exato. Mas ela só não sabe qual que é. Então é isso. Realmente, atrelar as teorias à prática que vai fazer com que os empreendedores consigam avançar ali nos seus negócios. E aí, se você é empreendedor ou empreendedora, não deixa de se inscrever aqui no canal, não deixa de seguir nossas redes sociais, porque a gente está abrindo cursos o tempo todo. Tem muita vaga em muitos cursos para você aprender mais, aprender qual a sua margem de lucro, aprender a vender melhor, aprender a precificar seus produtos e serviços. Então não deixe de nos acompanhar para que você possa melhorar e ampliar também o seu negócio. Boa. E, Gabriel, ouvindo essas histórias, né, fica muito claro o impacto da formação, né, empreendedora, de forma acessível para transformar, né, a vida das pessoas. E aí, na sua visão, qual é o papel da formação prática, né, para fortalecer esses pequenos negócios, especialmente ali nos setores de bares, restaurantes e hotelaria? Eu escutei uma vez que acho que cara, com alguns negócios do setor de hospitalidade, eles demoram 5 anos para se pagar
e o investimento, eles demoram 5 anos para se pagar, para ter o break-even, e alguns negócios fecham em até 3 anos. Né? Então, cara, é um setor desafiador, mas é isso, assim, a gente ter clareza de ter um plano bem estruturado, um estudo de mercado bem feito, como que eu consigo fazer isso? Quem são os parceiros que conseguem me ajudar a identificar esses gaps, né, a seguir um processo de formação step by step, e acho que depois de um tempo, essas coisas, as conexões, elas vão acontecendo de forma mais natural. Né? Então, não, ela com certeza, a gente falou ali, viu o depoimento, a gente olha ali, né? Ela sabe vender, ela sabe o produto dela, ela sabe o que ela tem que fazer, mas se ela entende um pouquinho da teoria, ela vai colocando em prática, ela vai fazendo conexões de como avançar, de como fazer o próximo passo de forma muito legal, né? Então, acho que, por exemplo, eu tenho um primeiro passo aqui, eu entendo que tal categoria vende mais. Putz, se essa categoria vende mais, eu preciso gerir o estoque melhor dessa categoria, porque ela vende mais e depois, né, eu posso deixar de comprar um estoque que não vai ficar parado. Então, são coisas que no dia... só aprende na prática. Só aprende na prática, exato, vai né? aprender com o seu público consome Exatamente. com a porta aberta. Então, né? assim, o quão importante é a gente ter a disciplina de olhar para esses dados e falar assim, putz, vendi X desse, Y desse, outras coisas, né? E botar isso em prática. E acho que quando a gente tem a oportunidade de se capacitar, né, e entender um pouco esses caminhos de como que eu inovo, como que eu faço minha gestão financeira, como que eu faço minha gestão contábil, é super legal. Então, enfim, acho que é fundamental, né? Todo mundo em todas as diversas carreiras sempre continua estudando, continua aprendendo, se desenvolvendo de alguma forma, assim. Então, o empreendedor também, ele tem que continuar fazendo isso, enfim. Então, acho que tudo a ver com o que a gente está fazendo no dia a dia, né, com a nossa sociedade. Boa. Bom, a gente falou bastante até aqui sobre os empreendedores, sobre ESG, sobre sustentabilidade. E agora eu queria entrar com você em um assunto pensando um pouco mais no futuro. Como você visualiza esse nosso mercado, né? Como você visualiza as práticas ESG ganhando força, as práticas de sustentabilidade ganhando força ou perdendo força aí nos próximos anos? Queria entender um pouco dessa sua visão de próximos passos, de olhar para frente mesmo e como você acha que essas práticas vão se ampliar ou não. E aí não somente na Diageo, mas uma análise um pouco mais global mesmo. Ainda mais que vocês são uma empresa inseridas aí em 30 países? Acho que 180 países. Eu nem sabia que tinha tanto país. Mentira, sabia sim. Mas é basicamente no mundo inteiro que vocês estão, né? Então, conta aí um pouco pra gente dessa sua visão. Cara, super legal, assim, eu acho que acho que a gente vive algumas semanas bastante intensas sobre... Sim, a semana especificamente que a gente tá gravando tá bem maluca. Mudança política, mudança tarifária, e assim, é negável que isso tem impacto nos negócios no mundo inteiro, então... né, o empreendedor, o dono da empresa, ele naturalmente fica, né, tentando entender o que vai acontecer. Mas eu acho que a gente está cada vez mais numa sociedade que é mais volátil, então a gente vai ter que aprender a viver com isso, porque a gente não tem muita alternativa. Acho que quando a gente olha para o futuro, uma coisa que eu vejo que vem mudando muito e vem ajudando a gente muito é tecnologia, né? Então, a gente cada vez vê mais coisas evoluindo, tecnologia cada vez mais rápido, ganhando força, coisas que eram muito difíceis, muito trabalhosas, sendo resolvidas de forma mais fácil ou de forma mais barata, as coisas ganham escala. Então, eu acho que isso causa um impacto direto em tudo que a gente pensa de empreendedorismo e de ESG. Então, é natural que isso aconteça. Eu acho que a agenda ela está num momento de cada vez mais se estabilizar. Assim, quando a gente olha globalmente, na Europa, é isso. Uhum. Ou você faz, é uma coisa mais de... Cara, não tem tanta discussão, já está regulamentado, são práticas normais, né? E você tem que ter cada vez mais controle. Estados Unidos, né, tem um cenário, até pela característica econômica do país, que que tinha, pelo menos, muita liberdade. Isso acontece e vai oscilar, e aí, quando a gente escuta... federalmente tem uma posição, mas também os estados têm opiniões diferentes, as companhias têm opiniões diferentes e no final do dia, né, são players importantes, mas você tem um cara que dita muito sobre o mercado, que é o consumidor, né? Então, assim, a gente olha para uma geração mais jovem, cada vez mais preocupada com diversos assuntos, cada vez mais preocupada sobre sustentabilidade, sobre diversidade, sobre, né, lifestyle. Então, o hábito de consumo do consumidor, né, tá mudando, né? Como que isso funciona, como que isso continua acontecendo? Eu acho que
tudo isso para dizer que esse é um caminho sem volta, né? Então, aqui no Brasil, na América Latina, a gente ainda tem muita oportunidade, né? Então, quando a gente fala de ESG, a gente olha para o ambiental. Cara, a gente tem uma COP30 no final do ano, a gente tem uma discussão de carbono, de água, de mudanças climáticas, que é super relevante. Então, dentro da Diageo, a gente está super próximo disso, a gente quer continuar expandindo, principalmente sobre água, né? Hoje, por exemplo, no Ceará, a gente já devolve mais água para a bacia hidrográfica que a gente opera do que a gente retira, né? Porque se não tem água para as pessoas beber, não vai ter água para produzir cachaça, né? Então, assim, tem como a gente fugir disso? Não, né? A questão de água, a questão ambiental, ela vai ser cada vez mais importante. Quando a gente olha para o aspecto social, o hábito do nosso consumidor ele está mudando, né? Então, como que a gente tem esse papel de educar sobre moderação? Como que a gente tem esse papel de impulsionar o empreendedorismo? Como que a gente tem o papel de fomentar a inclusão de mulheres, né? Fomentar a inclusão de diversos públicos, assim. Então, cara, eu acho que a agenda ganha força, ela se mantém, porque isso é sobre a perenidade dos negócios, né? Você pode escolher um pouco como você fala sobre isso, mas ninguém quer que sua fábrica seja menos sustentável ou menos eficiente. Ninguém quer que seu consumidor consuma menos ou consuma produtos piores ou que não sejam sustentáveis ou que ele não tenha renda. Então, eu acho que a gente tem, obviamente, uma discussão de narrativa muito forte, mas quando você vê na prática e você traduz, você precisa chamar o empreendedorismo de ESG? Não, né? O empreendedorismo ele existe, ele vai continuar existindo, as pessoas vão continuar se desenvolvendo e a gente continua fomentando o desenvolvimento de empreendedores. Putz, isso é ESG? Cara, que legal, né? A gente precisa continuar a deixar a nossa fábrica mais eficiente, diminuir a quantidade de vidro que a gente quer colocar no meio ambiente. Putz, isso também me traz vantagens. O vidro se torna mais barato, eu consigo reciclar mais, eu tenho uma legislação que está vindo sobre isso. Então, eu acho que a beleza do negócio de ESG é justamente o que você falou no começo. Cara, isso está diretamente conectado com o meu negócio. E pode ter certeza que as pessoas que tomam decisão, elas entendem que elas têm um papel, né, seja na operação, seja do ponto de vista de RH, no desenvolvimento de pessoas, seja do ponto de vista de relacionamentos institucionais, como é que a gente desenvolve a agenda de ESG. Então, isso está muito intrínseco nos negócios. A forma da gente contar isso pode mudar um pouquinho para mais ou para menos, mas não tem como a gente operar sem trabalhar no desenvolvimento de tanta coisa tão complexa, que no final do dia a gente se torna mais competitivo, a gente se torna mais forte e a gente, de novo, tem o papel de liderar todas as discussões como Diageo, como uma marca, né, uma marca de jovem, mas com marcas mais que bicentenárias de consumo. Incrível, incrível. Boa. E, Gabriel, você tem trazido, né, a crescente do tema, né, e o quanto que também, cada vez mais as pessoas querem se envolver na temática de ESG, principalmente pensando na questão social, ambiental, mas muitas pessoas também não sabem por onde começar, né? Dentro da sua experiência, assim, qual que seria o primeiro passo para quem quer atuar dentro desse segmento e que quer fazer parte dessa mudança, né, de forma mais estratégica? Quais seriam as suas dicas? Assim? Cara, super legal. Assim, eu acho que tem trabalhar com ESG, trabalhar com esse no seu privado, ele tem um mix de dois lados. Então, acho que o primeiro cara, começa a fazer. Acho que, né, começar é importante. Então, no dia a dia, a gente tem... cara, todo mundo consegue colocar na prática a sua ação de alguma forma. Então, seja com gestão de resíduo, com gestão de água, com coisas simples que eu consigo fazer. Seja com uma questão, né, do desenvolvimento, de inclusão de pessoas, de perfis diferentes. Então, acho que a prática nos ajuda a colocar isso, né, e começar a gerar movimento. E aí, se as pessoas querem buscar uma formação mais técnica, então, a discussão de carbono, o que é escopo 1, escopo 2, discussão de como que eu olho para uma governança corporativa, como é que eu meço isso. Então, assim, acho que esse é o próximo passo, né? Então, cara, na sua realidade, começa a adaptar. Depois, se quer estudar ESG, tem várias escolas que a gente consegue recomendar. Então, seja... cursos de pós-graduação, alguém que não está na área que está trabalhando. Eu estudei área ambiental, também é um caminho. Acho que informação tem disponível, né? A gente começar a fazer isso, a gente mede isso, e se a gente quer aprofundar, buscar pessoas que são referências no assunto, seja no LinkedIn, seja no dia a dia. Então, posso falar com tranquilidade aqui, a Vivi Mansi trabalha com a gente, ela é professora do tema em diversas universidades, mas ela está sempre na rede social dela, ou no LinkedIn, ou no Instagram, falando sobre o tema. Enfim, tem diversas pessoas que conseguem contribuir muito. Então, acho que cara,
tem muita coisa pra gente fazer, tem muita coisa legal e tem muitos caminhos diversos pra gente continuar aprendendo. Tem que querer, tem que buscar, né? Acho que não tem uma fórmula certa. Enfim, é colocar a cara e ir fazendo e se desenvolver e aprender. Gostei muito do final dessa sua fala, que é tem que querer. Não tem muito jeito, isso. não tem pra onde correr, né? E o dia a dia é louco, né? Então, assim, se você não parar, não pensar, as coisas não acontecem. Então, eu acho que tem uma coisa legal de, cara, vamos fazer, a rotina não pode te consumir, e isso se você quer aprender alguma coisa nova, se você Sim. quer estar trabalhando aqui, você tem que parar, vir gravar o podcast, enfim, a vida continua. Então, acho que, né, ter esses momentos de planejamento, de coisas que funcionam, é super bom. Eu escutei uma vez num podcast de carreira, profissional muito renomado, muito experiente, ele fala assim, cara, a cada 2 semanas eu paro 1h30, sexta-feira de manhã, tomo um café gostoso, sozinho, pego todos o meu planejamento, minhas anotações das últimas 2 semanas, olho o que eu tô perdendo, o que eu devia ter feito e eu replanejo minhas próximas 2 semanas. E assim, é um dos maiores executivos do Brasil. Então, se um cara desse pensa, olha a rotina dele, foge ali 1 hora do celular, da rede social, a gente também consegue encaixar isso, parar, pensar, enfim. Então, acho que esse é um baita conselho válido para, enfim, para qualquer tipo de atuação. Inclusive pros empreendedores vale muito, assim. Super. Acho que até pra gente, né, Jenny? A gente tá Sim. precisando fazer umas pausas estratégicas dessas Super. também. E cada 15 dias parece um período bem bom, assim, de fazer isso. 1 horinha, né? 1 horinha. Uma horinha, Tipo, 1 horinha, isso, a gente às vezes desperdiça 1 hora com tantas outras coisas que Exato. não dão um resultado tão impactante, né? Ainda dentro disso que você falou do querer, precisa querer, eu lembrei de uma frase que a gente ouviu em algum lugar, agora eu não lembro de quem. Eu não quero nem a faca nem o queijo, eu quero a fome. É isso, se eu tiver a fome, eu vou atrás das ferramentas, vou atrás do que fazer, do como fazer, então acho que essa é uma dica muito poderosa para quase tudo que a gente for fazer na vida. E aí você falou um pouquinho na pergunta anterior que eu fiz sobre as oportunidades que a gente tem na América Latina em desenvolver ainda sustentabilidade, ESG e por aí vai. E eu queria que você fizesse uma comparação, assim, como você vê que essa pauta está mais desenvolvida no Brasil, ou ações mais desenvolvidas aqui no Brasil e ações que estão mais desenvolvidas lá fora, e como a pauta está mais desenvolvida lá fora também, para a gente conseguir entender como o Brasil está em relação ao mundo quando essa é a temática. Cara, essa pergunta ela é bastante complexa, ela tem, né, diversos prismas para a gente responder. Assim. Então, o que eu falo para o meu time dentro de casa é, cara, no Brasil a gente tem todas as oportunidades e o dever de ser líder em absolutamente tudo que é ambiental e social. Porque assim, a gente tem uma abundância da questão natural gigantesca. Então, assim, cara, eu consigo ter um impacto enorme, eu consigo ter ações incríveis, porque tem uma necessidade, né? De novo, a gente tem uma COP na Amazônia em novembro. Então, assim, cara, tem uma discussão que o mundo inteiro vai estar olhando para o Brasil e todo mundo vai estar planejando o que a gente consegue fazer. Ao mesmo tempo, a gente tem bastante desafio do ponto de vista ambiental. Acho que a agenda de ESG ela é muito norteada, né, pela questão ambiental e o Brasil aqui tem uma oportunidade de ser protagonista nisso, né? Acho que a gente já faz um trabalho incrível como nação na questão de geração de energia verde, né? Energia solar, energia eólica, as próprias hidrelétricas. Então, tem bastante coisa que o Brasil tá muito avançado aqui e consegue fazer isso muito bem. Então, acho que aqui tem um ponto de fortaleza, mesmo que, né, nada é perfeito, tem bastante oportunidade ainda para fazer ainda mais, mas quando a gente olha, por exemplo, a questão energética, a nossa matriz ela é bem avançada e a gente já naturalizou, né, a importância dessas questões ambientais. E eu acho que aí, por que eu falo para o meu time também que a gente tem que liderar dentro das questões sociais, porque, cara, o Brasil é um mar de oportunidade, né? Então, assim, a gente tem muita oportunidade de fomentar cada vez mais a geração de renda nesse país, né? Quando a gente olha o nosso PIB per capita comparado com a Europa, com os Estados Unidos, nosso PIB per capita ele ainda é baixo. Então, tem uma questão, obviamente, cambial, e aí tem, enfim, né, uma discussão macroeconômica maior aqui, mas quando a gente fomenta, né, a quantidade de profissionais informais, profissionais que trabalham, o empreendedorismo entra muito forte aqui, eu acho que a gente tem um ponto bastante importante de fomentar a educação e fomentar a capacitação de pessoas. E é por isso que aqui a gente tem tanto orgulho de ter criado o Learning, de estar fazendo esses projetos, porque mão de obra qualificada no Brasil ainda é um desafio, né? E tanto para
para a pessoa que quer empreender, tanto quanto para o cara que já está empreendendo e quer contratar. Então, eu acho que a parte social, como América Latina, a gente tem um desafio importante ainda de fomentar a capacitação e educação. E eu genuinamente acredito que é isso que vai levar a gente para uma sociedade cada vez mais desenvolvida, né? É inegável que quando você aumenta a capacitação, você vê a primeira geração que entrou na universidade e depois como isso se desenvolve. Então, acho que esse é o ponto que a gente ainda tem um gap para desenvolver. E aí, a junção de iniciativa privada, setor público, como é que a gente consegue fazer isso juntos e impulsionar essas soluções. Então, espero que mais empresas continuem avançando com isso. A agenda ambiental é super importante, a gente continua fazendo, mas como é que a gente fomenta essa parte social aqui, seja em grandes centros ou em centros menores, tem muita coisa para a gente fazer e aí a gente vai vendo os cases de sucesso, é muito legal. Muito bom. Inclusive, você falou de primeira geração a entrar na universidade. Eu e a Jennifer somos da primeira geração legal, da família. parabéns. Obrigado. A entrar na universidade, né? Sim, acho que um dos primeiros, né, e o quanto, né, tem esse efeito mesmo, né, de transformação do conhecimento, e acho que muito nesse lugar, né, da gente poder também multiplicar, né, aquilo que a gente aprendeu com os nossos, né, eu acho que muito da Empreende Aí vem nesse movimento. Total. De como que a gente Super. pode avançar, mas também pode ampliar esse impacto com o entorno, assim, promovendo e provocando educação, né, empreendedora. Eu imagino que para vocês vai ser muito legal, assim, né? Porque 10 anos tem muita história, então você volta alguém que recomendou um curso e você está de volta, tal pessoa me recomendou, enfim, vocês devem ver muito isso no dia a dia, assim, acho que isso é muito motivador, né? Isso com certeza te dá um gás ainda maior para seguir nessa jornada, enfim, para continuar avançando, então, que legal, que bom, parabéns pelo trabalho de vocês e, né, por estarem construindo essa jornada tão incrível. Obrigado. Muito bom, Gabriel. E assim, para a gente terminar com chave de ouro, gostaria que você deixasse aí uma mensagem tanto para os empreendedores quanto para os empresários, o pessoal que está atuando em SG, que buscam, né, implementar projetos de inclusão produtiva, empreendedorismo e geração de renda. O que você poderia deixar assim, de mensagem final para as pessoas seguirem nessa busca, nessa, né, iniciativa de poder fazer essa transformação social e ambiental, né? Cara, super legal, super difícil. Assim, acho que o meu ponto, se puder comentar com as pessoas, cara, continuem. Né? Essa jornada, ela é uma jornada longa, ela é uma jornada que tem muita oportunidade. Algumas oportunidades são mais difíceis que outras, mas eu acho que o incentivo aqui é sempre as pessoas continuarem se desenvolvendo, se capacitando, buscando formas de aprender, de testar, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, assim, então acho que é reforçar um pouco do que a gente falou ao longo do papo, de trazer isso de... Cara, tem muita oportunidade, tem muita gente boa no mercado, tem muita gente querendo ajudar. Olha para o teu consumidor, cuida muito bem dele, esse é o cara que vai te ensinar no dia a dia, né? Às vezes você tem uma hipótese A, vai para um caminho B, mas continua aprendendo. Acho que aproveitar as oportunidades que a gente tem é muito legal e buscar as parcerias que ajudam a gente a impulsionar e ir para o próximo passo, sabe? Acho que cercado de gente boa, a gente ainda vai ainda mais longe. Boa. Gabriel, muito obrigada por esse papo aqui tranquilo, leve, também, né, compartilhando tanta informação e experiência aqui com a gente. Então, só agradecer mesmo pela disponibilidade de estar aqui conosco. Super, para mim é um super prazer, fico super à disposição. Enfim, a gente vai estar mais próximo, né? Com certeza a gente continua conversando. Enfim, eu fico super à disposição também para quem quiser me procurar, mandar uma mensagem, enfim, a gente conversa. Acho que eu tive a sorte de encontrar muita gente legal na minha carreira que me ajudou a aprender, a ensinar muita coisa, enfim. Então, acho que se eu puder contribuir um pouquinho, vocês fazem um trabalho super legal, fico super à disposição. Boa, conta um pouquinho pra gente das redes sociais que a gente pode encontrar você, o trabalho da Diageo, de repente falar da Vivi também, aí já... Boa, verdade. Você deu ela como uma referência. A Vivi é top voicer, a Vivi é super ativa, eu realmente admiro a dedicação e ela, assim, ela é demais, ela é ótima. Vivi é uma comunicadora, então ela tem essa expertise por natureza, mas a gente tem feito um trabalho cada vez mais forte de estar presente no LinkedIn, então convido as pessoas a me seguirem lá, Gabriel Marim Prulik, está lá no LinkedIn, me manda mensagem, a gente bate um papo, a gente conversa.
a gente entende o que a gente consegue fazer e enfim, como que a gente consegue impulsionar algumas coisas. Boa. Tem Como o sobrenome dele é difícil, pessoal, a gente vai deixar aqui na boa. descrição, nos comentários, o link para vocês irem direto. Falar para Gabriel, Marinho, Plulic, né? Boa. Eu falo rápido aqui, então devagar, mas me segue lá, a gente busca, então, né? Acho que o pessoal do Empreendi faz um ótimo trabalho. Eu acho que seguir a Diageo nas redes sociais, então Diageo Brasil no Instagram. A gente sempre está publicando quando tem turma nova do Learning, com as ações que a gente está fazendo, como que a gente, né, usa os nossos cases de marca no dia a dia, então as pessoas conseguem conhecer um pouquinho mais o que a gente faz. E também acho que dá para falar da Viviane Mansi, Instagram e LinkedIn também, ela está sempre abrindo mentoria, falando sobre carreira, sobre SG, sobre comunicação, então acho que tem bastante gente boa, e depois você vai conectando, vai seguindo perfis comuns lá, acho que tem muita coisa legal para a gente continuar divulgando e aprendendo. Perfeito, Gabriel. Obrigado mais uma vez aí pela sua participação, por ter topado esse convite. Obrigado a você também que chegou aqui até o final. Aposto que você aproveitou muito essa conversa, porque ela foi muito, muito, muito rica. E não se esqueça, toda terça-feira às 19 horas tem um novo episódio da Empreende Aí Cast. Não deixe de nos seguir também no Instagram, que é @empreendeaioficial. E um abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau. Você está ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas.